A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo, né? Que Deus abençoe a todos e os familiares, amigos, irmãos. Mais uma madrugada na presença de Deus. São exatamente 00:57, né? Nós estaremos nesta madrugada orando em consagração, leitura da palavra de Deus, né? Em prol da vida de cada um dos amigos, em prol dos nossos familiares, para que o Senhor resplandeça a luz do seu entendimento, né? Abrindo os olhos, o entendimento espiritual, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela é muito clara, onde cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Cada um de nós, um dia, de hora ninguém sabe, vamos chegar diante do Senhor e vamos ser julgados pelo nosso poderoso Deus, o juiz dos juízes, né? O único juiz que não aceita suborno, né? Porque com ele não tem esse negócio de engano. Ele é um justo e verdadeiro juiz que julga as causas com justiça, né? Então eu quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 18 e alguns versículos, né, da palavra de Deus, que diz assim o título, ó: cada um responde por si, né? Cada um responde por si. O capítulo 18, o versículo 1 diz assim, ó: o Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. As pessoas que pecar é que morrerá. Olha só, gente. Imagine que exista um homem verdadeiramente bom, correto, honesto, e esse homem não adora ídolos dos israelitas, nem come carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, e ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulheres durante as regras, não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu, quando empresta não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal, qualquer questão, as suas decisões são justas. Olha que palavra. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imagine também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos,
e empresta dinheiro a juros altos, será que ele vai viver? Não, não vai. Ele faz todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. O Senhor aqui estava falando para o profeta Ezequiel, né? O versículo 14. Agora imagine que, por sua vez, esse filho tenha um filho, e esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecido em templos proibidos, não seduz as mulheres casadas, e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, e dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Esse se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos, guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa do pecado do pai, certo que viverá. O pai dele enganou, roubou e só prejudicou os outros, por isso morrerá por causa dos seus próprios pecados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a palavra de Deus ela é bem clara, né? Quando nós praticamos a maldade, praticamos o que é mal, né? O nosso filho, nosso descendente, ele não vai pagar por um erro que foi eu que cometi, né? Meus pecados, minhas desobediências. Jesus uma certa vez disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Paulo fala que a salvação ela é individual, né? Cada um de nós dará conta diante de Deus, né? Cada um de nós prestará conta diante de Deus dos nossos atos, das nossas atitudes e as nossas decisões. E Deus, falando aqui com o profeta Ezequiel, ele estava explicando para ele: se o pai é um homem temente a ele, obediente, pratica aos mandamentos do Senhor, obedece a palavra do Senhor, então o seu filho, né, tem um filho, aquele homem tem aquele filho que é desobediente, que não teme a Deus, que não crê em Deus, que não quer nada com Deus. Os pecados do filho, ele quem vai arcar diante de Deus pelas suas desobediências, não o pai que teme a Deus. E vice-versa. Deus estava falando para o profeta Ezequiel: e se o pai, ele pratica tudo que é errado, maldades, né? Prostituição, engano, mentira, mas se o seu filho é um homem temente a Deus, jamais o seu filho vai pagar pelo erro do seu pai. E é assim a vida, meu irmão. Ninguém pode pagar pelo erro de ninguém. Ninguém pode ser condenado pelo pecado que outro fez, que outro praticou, que outro desobedeceu a Deus. Então cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Naquele grande dia, eu, você, né, é quem vai dar conta de si próprio diante de Deus. O pai vai dar conta de si próprio, o filho, a mãe. Jesus disse: aquele que ama, né, pai, mãe, irmão, irmã, as coisas desse mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Pois primeiramente Deus quer que você o ame, Deus quer que você o obedeça, tema a Ele, guarde os mandamentos dEle. E que nada e nem ninguém, né, venha lhe afastar da presença de Deus. Nada nem ninguém. Mas
A obediência a Deus é quem vai trazer o perdão para a sua vida, porque a salvação é individual. O pai, ele tem que buscar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. A mãe tem que servir a Deus, obedecer a Deus, né? O filho tem que obedecer a Deus, servir a Deus, os mandamentos do Senhor, crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque cada um de nós vai dar conta a si diante de Deus. Cada um de nós. Eu não posso salvar a minha mãe, mas eu posso falar do amor de Jesus para ela, a palavra de Deus, e ela se converter a Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo. Eu não posso salvar o meu filho, né? Mas eu posso falar do amor de Jesus para ele, para que Deus venha abrir o seu entendimento e ele aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Uma certa vez, o Senhor Jesus falou isso, né? Que a salvação ela é individual. Ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia me siga. Cada um de nós temos a nossa cruz, né, a levar até o dia que Cristo nos permitir estar aqui nessa terra e a eternidade com Ele, a nossa salvação eterna. Por isso que nós que cremos na palavra de Deus, servimos a Deus, tememos ao Senhor, a sua palavra, seus mandamentos, também oramos pelos nossos familiares, né? Oramos pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo familiar, o parente, o amigo, o filho, o neto, o bisneto, enfim. Oramos por todos, porque sabemos que cada um deles tem que ter uma vida com Deus. Cada um deles tem que aceitar Jesus como seu Salvador, para ter direito da salvação eterna. Mas não o pai pagar pelo erro dos seus filhos, e nem os filhos pagar pelo erro do seu pai, né? E vice-versa. Porque cada um, meu irmão, temos uma identidade, né? Uma identidade que eu digo é um caráter, é um modo de ser, de agir, de pensar, né? As nossas atitudes. Então Cristo, Ele veio morrer por nós na cruz, por isso, né? Para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus, primeiramente a nossa casa, a nossa família, para que a nossa família, nossos parentes também venham ter um encontro com o Senhor, com a palavra de Deus. Que haja uma verdadeira convenção, arrependimento dos pecados. Porque aquele que pratica, que vive, né, na prática voluntária do pecado, sabendo que aquilo é errado, mas vive praticando, ele está procurando o quê? A sua própria cova. Ele está procurando, porque a própria palavra está dizendo aqui, que se o filho vive na prática da maldade, ele morrerá. Ou se o pai vive na prática da maldade, ele morrerá. Ou seja, ele em si está procurando a sua própria destruição. E esta morte, ela tem duplo sentido. Pode ser a morte espiritual, né? A pessoa que está morta diante de Deus, pela prática do pecado, ela está morta diante de Deus. A não ser que ela se arrependa, né, largue aquela prática errada e passa a receber a bênção de Deus na vida dela, receber a vida. Ou a morte eterna, a morte do espírito, né, do fôlego de vida que Deus soprou nela. Porque como a palavra de Deus diz, todos nós um grande dia vamos ser julgados diante do Senhor, pelas nossas ações, o que nós praticamos aqui na terra. Então, enquanto há vida, há esperança. Era o que Deus estava falando aqui para o profeta Ezequiel falar para o povo, né? Que eles abandonassem
o caminho errado e passasse a seguir o caminho que servir a Deus, temor a Deus. Jesus, uma certa vez, ele falou sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus, ele é a fonte de tudo, meu irmão, minha irmã. Sem ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus na sua vida, na minha vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Uma certa vez, os discípulos estavam ao lado de Jesus ali, né? Eles dialogando, conversando. E alguns abandonaram a fé, deixaram Jesus de lado, deixaram de servi-los. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Jesus disse: Pedro, quereis vós também se retirar, abandonar a fé? Pedro: não, Senhor. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, para onde é que você vai, meu amigo? Para onde é que eu vou? Se só Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas os fins deles é o caminho da morte, diz a palavra de Deus. Como o Senhor estava falando para Ezequiel, que aqueles que vivem nessa prática desse pecado, dessa maldade, o fim deles é a morte. E hoje nós temos visto muito isso. Temos visto pessoas perdendo a vida por prática das maldades, tanto a vida material, mas também a vida espiritual, a eternidade, não vai a eternidade sem Jesus, condenação eterna, meu irmão. Então que Deus abra teu entendimento e que você busque a Deus enquanto há tempo, busque a Jesus para a sua vida, tenha seus momentos de ir à igreja, orar, buscar a Deus, cultuar, de orar na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, no seu trabalho. O Senhor venha te abençoar, venha te guardar. O Senhor venha salvar a nossa família, nossos parentes, né? Venha converter eles, o Espírito Santo, a servir a Deus, abandonar a prática do pecado, o mundo mau, para servir a Jesus. Porque só Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, não há outro, meu irmão. Que Deus te abençoe nesta madrugada, abençoe sua vida, sua família. Que o Espírito Santo do Senhor te converta dos seus maus caminhos e você passe a ter uma vida com o Senhor Jesus. Aprender as coisas de Deus para a sua vida, para a sua família. E nós vamos orar e pedir ao Pai que venha te visitar, te abençoar nesta madrugada em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, Pai, nesta madrugada eu peço ao Senhor de todo o meu coração, visita, Senhor, os nossos familiares, nossos parentes. Abre, Pai, o entendimento deles para que resplandeça a luz do Teu Evangelho no coração deles. Jesus, Espírito Santo, salva a nossa família, livra a nossa família, nossos amigos, meu Deus. Faz eles compreender que sem o Senhor Jesus na vida deles, na nossa vida, nós não somos nada, meu Deus. Como disse o Teu servo, o apóstolo Pedro: para quem iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Pai, visita aquele doente. Visita, Pai, o que está depressivo, aflito, desesperado. Aquele que se encontra, Pai, mendigando nas ruas por conta das drogas, dos vícios, e não tem mais forças de sair. Que o Senhor os salve, liberte do fogo, liberte da condenação eterna, Pai, salvando, libertando, restaurando. Restaura o casamento, Pai, a vida do marido, da esposa. Derrama amor no seu coração, de um para com o outro, compreensão, respeito, Pai. Oramos pela nação, pelo Brasil. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelas autoridades do Brasil. Oramos
pela igreja brasileira, pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, obreiros, membros. Oramos por todos aqueles que fazem a tua obra, que leva a preciosa semente, que é a tua palavra, Pai, a pregação do Evangelho de Cristo. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que o Senhor nos prepare para o grande dia do arrebatamento da igreja, a qualquer momento, ou o chamado do Senhor na nossa vida para a eternidade. Que nós estejamos prontos, preparados, salvos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Liberta, Pai, o aviciado nas drogas, no crime, no tráfico, na prostituição. Liberta, meu Deus, ele. Tira ele desse caminho mau, perverso. Liberta a sua mente, o seu coração da escravidão das trevas. Meu Deus, liberta, Senhor, das trevas a mente, o coração. Ilumina, meu Deus, o caminho deste teu servo, desta tua serva. Ilumina, Pai, os caminhos dele, guiando eles ao único caminho que é o Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor visite a sua vida, a sua família, o Espírito Santo de Deus, e te tire dos maus caminhos e leve você ao único caminho, que é Jesus Cristo. Porque eu não posso te salvar, mas só o Espírito Santo pode te salvar. O que eu posso é orar pela sua vida, é levar a palavra de Deus até você, orar pela nossa família, pelos nossos parentes, amigos, mas cada um tem que se converter a Cristo, crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se arrepender dos seus pecados, porque cada um de nós dará conta a si diante de Deus, cada um de nós. Então que Deus te abençoe e te guarde. Você que é nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva lá no nosso canal, né? No YouTube, @PR João Maria. Você vai lá estar recebendo os nossos vídeos, orações, a leitura da palavra, o ensinamento, para que Deus venha te abençoar, venha te guardar, venha te livrar, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma madrugada abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que chegue boas notícias na sua vida, na sua família, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome de Jesus.